Hoje é dia de conhecer a Amazônia. Vamos saber o que são as unidades de conservação e os impactos socioambientais no agro amazônico. É assim que deveria ser, né, Joyce? Infelizmente, esse é o que está escrito, né, nos jornais, que as unidades de conservação são territórios protegidos, que não tem ninguém e que foram criados realmente de forma correta, seguindo a lei. Houve uma pandemia de criação de unidade de conservação de forma ilegal, irregular. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Marcelo Norquei Duarte Pereira é conselheiro ambiental da APRE, a Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. Foi depoente na CPI das ONGs. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, Marcelo. É um prazer todo meu, Joyce. É muita satisfação, né, de nós, moradores da Amazônia, estar participando desse programa tão importante que a gente assiste, né, no nosso dia a dia, a gente acompanha todas as noites, de manhã, a gente está vendo o programa e sempre querendo, né, contribuir com o país, com o Brasil e informar de forma melhor, né, o que acontece aqui, onde os satélites não conseguem ver, né, que é debaixo das árvores. E por isso que a partir de agora a gente tem uma parceria aí, nós queremos mostrar a Amazônia para o brasileiro, o estrangeiro conhece até melhor do que o Brasil, com a participação aí da APRE. As unidades de conservação da Amazônia são áreas protegidas para preservar a biodiversidade e os recursos naturais, além de promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das populações locais. O Amazonas possui 42 unidades, que correspondem a quase 58% do território. É isso mesmo, Marcelo? Como que é viver aí numa unidade de conservação? É isso que realmente acontece? Vocês que estão aí no dia a dia podem contar para a gente como que funciona? É assim que deveria ser, né, Joyce? Infelizmente, esse é o que está escrito, né, nos jornais, nas universidades, é o que a maioria da população tem conhecimento, né? Que as unidades de conservação são territórios protegidos, que não tem ninguém e que foram criados realmente de forma correta, seguindo a lei e que estão cumprindo seu papel, que é esse papel mesmo, né? Preservar territórios importantes, regiões importantes, com fragmentos de matas ou com florestas, né? Que trazem para a humanidade, né, esse acalento, né? A gente está produzindo em algum lugar, em outro lugar o Estado, né, os governos, eles escolhem aqueles locais, fazem estudos, né, e criam unidade de conservação, que não é um tipo de unidade de conservação, né? A gente tem que entender o que é a unidade de conservação e como é que ela é dividida. Existe unidade de conservação de proteção integral, né, as atividades econômicas são bem limitadas, geralmente é o turismo, né, que pode ser feito, né, no caso dos parques nacionais, como o Parque Nacional da Serra dos Ovos, aí no Rio de Janeiro, aí em São Paulo também tem vários parques, né, e existem as unidades de conservação de uso sustentável, né, que são 7. Então, existe uma lei, né, nacional que define as unidades de conservação, né, que ela é 1985, foi criada em 2000. Alguns estados também criam leis estaduais para gerir as suas unidades de conservações, os tal dos SEUCs, né, Sistemas Estaduais de Unidade de Conservação. No Brasil, nós temos aí 2.446 unidades de conservação, né, sendo que dessas, 351, elas estão na Amazônia e ocupam 90% de todo o território das unidades de conservação. 10% das outras unidades de conservação ficam fora da Amazônia, ou seja, nós temos várias unidades de conservação, mais de 1.000 unidades de conservação fora da Amazônia, mas que ocupam apenas 10% do total de unidade de conservação. Enquanto na Amazônia nós temos 351 que ocupam 90% de todo o percentual de unidade de conservação, ocupando 28% do território amazônico, né? O território amazônico é praticamente 50%, né? O bioma amazônico, 50% do território nacional. Ou seja, se 28% desse território está protegido, é a unidade de conservação, então basicamente 15% do território nacional está protegido na Amazônia, mas apenas 1,5% está protegido fora da Amazônia.
Então, já daí começa a discrepância. E aqui é o problema, Joyce. Essas unidades de conservação deveriam ser criadas de acordo com uma lei, deviam seguir critérios, deviam seguir estudos técnico-científicos, ter audiências públicas com as comunidades, porque, infelizmente, o que foi usado no Brasil, desde essa lei, né, do SNUC, dessa criação de unidade de conservação, que começou ainda em 1934, nós teve a primeira unidade de conservação brasileira, foi em 1934. Mas de 2000 para cá, quando essa lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, foi criada, aí houve uma pandemia de criação de unidade de conservação de forma, que aí é o que a gente denuncia, né, aqui na APRE, de forma ilegal, irregular. Hoje, a maioria das unidades de conservação do Brasil não cumpre a própria lei. Não foram criadas de acordo com a própria lei do SNUC, que determina estudos técnico-científicos, audiências. Depois, se tiver moradores, né, produtores rurais, que eles sejam indenizados, tem que fazer regulação fundiária. Com isso, a interferência do Estado, do governo federal, do governo estadual, que não só são unidades de conservação federais, o Estado também faz unidade de conservação, o município também faz unidade de conservação, e tudo isso com critérios ideológicos, com critérios fora do interesse regional. Então, hoje nós temos os famosos parques de papel. Eu digo para você que, de 2000 para cá, 99% das unidades de conservação criadas na Amazônia, elas estão ilegais, não cumpriram o que determina a lei, e com isso nós temos os vários problemas de pobreza, miséria e de sofrimento dos atingidos por unidade de conservação, que é o nosso caso aqui na Terra do Meio, que é o meu caso, que sou morador de unidade de conservação aqui na Amazônia. Nós já vamos saber mais sobre as unidades de conservação. Hoje é dia de Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Informação e conhecimento sobre impostos. Doutor, prazer recebê-lo aqui no Momento Jurídico em A Força do Agro. Prazer é todo meu, Joyce. Doutor, nós estamos conversando com o Marcelo Pereira, conselheiro ambiental da APRIA, né, Associação dos Produtores Rurais da Amazônia. Finalmente, né, se reuniram aí. A importância, fala um pouquinho da importância dessa união aí para defender os interesses da Amazônia. É fundamental, né? O mundo precisa entender que a Amazônia tem uma agricultura produtiva e com preocupações com o meio ambiente. E nada melhor que os próprios produtores da Amazônia demonstrarem essa união e revelarem para o mundo as suas boas práticas ambientais e o que produzem, né, lá. Então, o mundo precisa conhecer a Amazônia e o próprio Brasil precisa conhecer melhor a Amazônia, né? Falta muita informação, até no Brasil mesmo, sobre o que é produzido na Amazônia e sobre as preocupações que os produtores têm com o meio ambiente. Então, é uma iniciativa louvável e devemos incentivar cada vez mais esse tipo de união dos produtores da Amazônia e que nós possamos conhecer cada vez melhor o que eles fazem lá. O Senado aprovou o principal projeto de lei complementar da regulamentação da reforma tributária na semana passada e agora volta para análise na Câmara. Doutor, o texto foi modificado e eleva a alíquota de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O que isso significa na prática? Significa que nós vamos pagar mais. Já tínhamos uma alíquota padrão prevista em 26,5%. O governo dando algumas desculpas de incluir a carne na cesta básica. Na verdade, desculpas para elevar o imposto, falou em 28% a alíquota padrão, até 28,55%. Então, já sabemos que vai ser 28,55% a nossa alíquota padrão, que é a mais alta do mundo, né? A Hungria é 27%, que era a mais alta do mundo. E o Senado colocou uma demagogia ali, dizendo que o Executivo, eles dizem que criaram uma trava, mas não é trava, né? Que o Executivo precisa criar medidas para a alíquota não passar de 26,5%. Não falaram quais medidas. Eu vi alguns senadores falaram em aumento de cashback, quer dizer, nada disso funciona. Na verdade, nós vamos ter uma alíquota de 28,55%, alguns senadores falaram em quase 30%, quer dizer, é um absurdo, né? Já temos a nossa realidade vai ser esses 28,5%,
e estas medidas para não passar de 26,5 não vão funcionar, né? É só, como dizem, para inglês ver, né? Não vão resolver nada. Então, vamos ter a maior alíquota, oficialmente a maior alíquota de IVA do mundo. O relator senador Eduardo Braga argumenta que o novo sistema tributário vai reduzir a sonegação de impostos. Será? Na verdade, é o seguinte, né? Nós nem sabemos como vai funcionar esse sistema, nós não sabemos ainda como vai ser o sistema de cobrança, como vai funcionar. Então, ele não pode dizer isso, né? Na verdade, é um jogo da adivinhação que o senador Eduardo Braga está exercitando, né? E o que ele está usando isso para quê? Para dizer que à medida que a sonegação diminuir, eles vão reduzir a alíquota. Você acredita que o governo federal vai reduzir a alíquota de imposto à medida que a sonegação diminua? Como eles vão medir esses dados? Então, quer dizer, isso é mais uma jogada para dizer o seguinte: nós estamos colocando uma alíquota de 28,5%, mas vamos reduzir, o executivo vai ter travas. Na verdade, eles não querem esse desgaste com a população e ficam inventando esses subterfúgios, essas demagogias para que a população acredite, digamos assim, que nós vamos ter essa carga minimizada. Mas tudo isso não passa digamos assim, jogada para a torcida, né? Doutor, uma das principais mudanças aí está a inclusão de serviços de distribuição e tratamento de água e esgoto na alíquota reduzida em 60%. Na prática, o que isso representa? Na verdade, representa que vai ter um pequeno aumento, né? Nem pequeno, porque hoje a carga média dos serviços de água e esgoto é 9,74%, porque na maioria dos estados e municípios nós temos isenção ou não incidência de ISS e ICMS, que são tributos que estão na reforma, vão ser substituídos pela IBS. Com essa redução de 40%, se nós pensarmos numa alíquota de 28,5%, nós vamos ter uma carga de 11,4%. Então, de 9,74% para 11,4% é um aumento. Inclusive, saíram várias críticas sobre isso nos jornais, né? Num país que precisa cada vez mais de saneamento básico, que é um meio que a sociedade deveria ter grande acesso, ter uma elevação de alíquota não faz sentido nenhum. Os defensivos e outros insumos do agro vão entrar no sistema chamado Fast Track. Explica o que é isso. O Fast Track seria um ressarcimento mais rápido do saldo credor. Por quê? Porque o IVA ele tem um sistema de ressarcimento, digamos assim. Tudo que foi as despesas financeiras, os pagamentos nas operações anteriores vão ser devolvidos, né, para que não haja cumulatividade, não haja pagamento de imposto sobre imposto. Só que isso não está disciplinado, ninguém sabe como isso vai funcionar. Na minha opinião, também isso é mais uma jogada de marketing, porque vai haver um aumento na carga dos defensivos agrícolas, então é mais uma maneira do governo tentar dizer que vai minimizar isso. Porque a Receita Federal demorou anos para conseguir fazer funcionar o sistema de ressarcimento de saldo credor que existe hoje. Anos. E ainda assim, ainda não funciona bem. Muitas vezes as empresas precisam judicializar para conseguir reaver os seus créditos. Você imagina, começando agora um sistema novo, você acha que vai funcionar no começo, esse Fast Track? Quer dizer, pode ser uma boa vontade da Receita, mas isso eu acredito que vai demorar para funcionar. Não sabemos se vai realmente ter a efetividade que a Receita espera. Então, eu acredito que não seja uma questão possível de amenizar o aumento de carga dos defensivos agrícolas. Resumindo, fizeram uma miscelânea que nem eles entendem lá. Quem vai acabar pagando é o trabalhador que vai pagar mais impostos. E a gente tem mais beneficiários, né, do Bolsa Família do que trabalhadores. Então, quem vai pagar é o trabalhador. Doutor, um assunto que não dá para a gente deixar de comentar aqui, já tem sido discutido muito hoje na programação da Oeste, mas falando especificamente do agro. Como a prisão do general Braga Neto pode influenciar no agro, uma vez que nas investigações há suposições de que o pessoal do agro teria financiado o suposto golpe? Primeiro, eu acho, a minha opinião jurídica, eu acho estranha a prisão, mas isso vai ser comentado por gente muito mais capaz na programação do Oeste, uma prisão preventiva do inquérito que acabou para não atrapalhar a investigação. Então, isso eu já acho um absurdo. E com relação ao agro, efetivamente, teria que ser esclarecido, porque quando dizem que o Mauro Cid teria dito que o pessoal do agro financiou, eu
confesso que me sinto ofendido, porque o pessoal do agro, eu sou envolvido com agro, então quer dizer, eu faço parte do pessoal do agro, acredito que você também faça parte do pessoal. Então, quem é o pessoal do agro? Então, deixarem vazar uma notícia dessas parece que é para realmente atingir os trabalhadores, os empresários, os produtores rurais. Isso esteve na capa do UOL o dia inteiro ontem, continua hoje, estão repercutindo hoje que o pessoal do agro teria financiado um suposto golpe, quer dizer, e ninguém esclarece o que é. É uma vergonha isso, é mais uma forma de atingir o agronegócio brasileiro e é muito baixo isso, né? Deixarem vazar isso de um inquérito e ninguém esclarecer de onde surgiu, quem é o pessoal do agro. Então, ele que diga quem é o pessoal do agro, né? Vamos aguardar que logo a verdade apareça. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu que agradeço. Ô Marcelo, o que pode ser produzido nas unidades de conservação? Existe aí produção agropecuária? Sim, né? Como eu falei antes, a gente tem 2 tipos de unidade de conservação. A de proteção integral, ela pode ser... São 5 tipos de unidade de conservação de proteção integral. Parques nacionais, estações ecológicas, monumento natural, reserva da biosfera. O problema é que essas 5, elas são praticamente intocáveis, né? Não há possibilidade de uma economia, pode ser extrativista, por mais que seja uma economia, uma bioeconomia, ela não pode ser feita, né, nessas unidades de conservação, a não ser raramente o turismo, né? O turismo nos parques nacionais é muito explorado, né? Então há também uma economia gerada aí. Agora, a outra categoria de unidade de conservação, de uso sustentável, aí não. Aí ela permite, de acordo com a legislação, de acordo com o seu manual de instrução, que são os planos de manejo, algumas atividades econômicas, né? No caso, a Floresta Nacional, são unidade de conservação que pode ser retirado madeira, pode ter projeto de reflorestamento, projeto de manejo florestal, mineração, como é o caso da Vale do Rio Doce, a Serra dos Carajás, para quem não sabe, ela fica dentro de uma unidade de conservação, a Floresta Nacional do Carajás. Existem também as reservas extrativistas, onde ribeirinhos, moradores tradicionais, né, eles pescam, né, tem atividade de extrativismo, como a coleta da castanha do Pará, o açaí, o óleo de copaíba. Então, também existe a reserva extrativista, as APAs, a Reservação de Proteção Ambiental. Essas APAs são as unidades de conservação menos restritivas, que é o caso da onde eu moro, né, a APA Triunfo do Xingu. Nela também é permitido, né, a propriedade privada. Então, você pode ter um título, um documento de terra dentro de uma APA. Um exemplo, né, a floresta, a APA do Marajó, né, a Ilha do Marajó é uma APA. Aí, em Brasília, por exemplo, tem também a APA de Brasília. Então, vários locais, eles fazem essas unidades de conservação de uso sustentável. Então, também a RDS, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, pode ter produção de cacau, de açaí, só que a maioria você não pode ter documento, título. Então, fora a APA, a maioria das unidades de conservação ela tem que indenizar aquele morador, a não ser que seja extrativista, no caso das RDS e Resex, que aí não, aí você pode continuar a sua economia tradicional. O problema é que, geralmente, os estudos feitos para definir o que é área de proteção integral, o que é de uso sustentável, quais atividades devem ser feitas dentro das unidades de conservação, isso nunca é feito. Porque isso é feito com critérios apenas de bloquear essas áreas. Não há estudos científicos sérios, não há audiências públicas verdadeiras, é tudo uma fraude. Isso, com o passar do tempo, se mostra verdadeiro, essas denúncias, né, essas que a gente sempre faz. Por quê? Porque, por exemplo, a APA Triunfo do Xingu, onde eu moro, passou 20 anos depois de criada para ter o seu manual de instrução, mas tendo moradores, produtores trabalhando dentro dela sem saber o que fazer. A APA do Marajó, aqui no Pará, ainda hoje não tem seu plano de manejo. São mais de 25 anos de criação. Então, se cria de qualquer forma, mas não segue a lei. Então, hoje nós temos, por exemplo, a Floresta Nacional do Paru, aqui no norte do Pará. Está a maior reserva de fosfato do Brasil.
nós temos uma imensa reserva de fosfato dentro de uma área que era delimitada para recursos minerais, que era a RENCA, Reserva Nacional do Cobre. Na década de 70, o governo, essa área aqui, nós precisamos separar ela, porque ela tem um minério importante, que é o fosfato, o cobre, outros minerais, nós vamos usar ela no futuro. Porém, o governo do estado criou várias unidades de conservação dentro desse gigantesco depósito de potássio, que hoje o agro precisa de fosfato, precisa de potássio, precisa de produtos para melhorar a nossa soberania nacional no agro, né? Precisamos produzir melhor e o fosfato está aí em falta, inclusive nós temos reclamação dos associados da APRE, que estamos sem fosfato no mercado e temos uma grande reserva de fosfato que foi criada uma unidade de conservação em cima de uma área de mineração. Existe também casos de unidade de conservação criadas em assentamentos do INCRA. Você tem um assentamento do INCRA e é criada uma unidade de conservação. Às vezes, a unidade de conservação é criada em cima de uma área totalmente ocupada, que não tem sentido ter uma unidade de conservação ali. E hoje, né, a gente tem esses problemas gigantescos, né, na gestão e na consolidação das unidades de conservação, principalmente aqui na Amazônia. O Amazônia não pode extrair o fosfato, que a gente sabe, como colocou o Marcelo aqui, que é muito importante para os fertilizantes, né, do agro, potássio. No entanto, os estrangeiros podem, dentro de uma terra indígena. O Brasil não pode, mas o outro pode. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a compra de uma mineração pela estatal chinesa. O Marcelo vai explicar o que está por trás disso. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Revista Oeste está prestes a alcançar um marco histórico: 100 mil assinantes em apenas 4 anos de existência. Mas para chegar nesse objetivo, precisamos da sua ajuda. Torne-se um assinante da Revista Oeste. Graças à sua assinatura e àquela de outros 100 mil brasileiros, estamos conseguindo manter a nossa revista em plena atividade, conseguindo chegar no mesmo patamar das revistas que demoraram décadas para alcançar esse número de assinantes, e também garantimos o nosso trabalho de jornalismo livre em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa do livre mercado, em defesa dos valores que a Revista Oeste representa. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Ô Marcelo, desigualdade na Amazônia. A preservação ambiental versus a pobreza. Explica para quem não conhece a região, explica para o Brasil por que há essa disparidade, porque há tanta pobreza, tanta miséria numa região tão rica. Você já tem falado aqui um pouco, já dá para entender mais ou menos, mas nós queremos ouvir de você. Na verdade, o que a gente fala, e assim, é até impactante, toda vez que eu vou para uma palestra, para uma reunião, quem se depara com ONGs, né, com estudiosos, sociólogos, a gente fala uma coisa que eles ficam até sem saber o que responder. No Brasil e no mundo, quanto mais floresta, mais pobreza. Essa é a realidade não só do Brasil, mas do mundo todo. Se você chegar em qualquer área, por exemplo, na Caatinga nordestina, onde tiver mais árvores, onde tiver mais vegetação, a população está mais pobre.
no Brasil, o pior IDH hoje no Brasil é o estado do Amapá. É um estado com praticamente 98% das florestas nativas preservadas. Se você chegar em qualquer área ribeirinha da Amazônia que não tenha pecuária e não tenha mineração e nem extração de madeira, né, que são os grandes vilões, né, do ambientalismo, essa região é extremamente pobre. Pobre mesmo. Pessoas ganham R$100 por mês, famílias ganham R$1.000 por ano. E isso é que realmente faz com que o ser humano procure melhorias. Não adianta você criar as unidades de conservação, deixar as pessoas dentro, criar projetos mirabolantes de economia verde, de bioeconomia, mas as pessoas continuam pobres, porque quando ele vai buscar a renda, não tem. Por exemplo, o maior produtor hoje, né, de borracha e seringa do Brasil é São Paulo. Então, quem mora na floresta não consegue vender a sua borracha, né? O maior produtor de jambu, que é muito utilizado na coluna paraense, é a Bahia, São Paulo. Então, é fora do Brasil. Então, quando a gente tem alguma economia que dá dinheiro igual o açaí, quando chega realmente esse dinheiro na mão do produtor, do extrativista, chega muito pouco. Então, é isso que o Amazônida não quer. Não adianta eu ter uma floresta em pé, sem oportunidade de renda. Porque a gente vende uma castanha do Pará aqui no Beiradão do Iriri, por exemplo, a R$4 o quilo da castanha. R$4. Se você for em qualquer supermercado do Brasil, você vai comprar 100 gramas, um saquinho de 100 gramas de castanha por R$120, por R$10, R$12, por R$150. É muito diferente do preço do produtor. O produtor, ele recebe pouco. E por quê? Porque as ONGs, geralmente, elas estão por trás disso. Ela compra de R$4 do beiradeiro lá e ela vende bem mais caro e coloca uma marca bonita, Somos da Amazônia, e vende por R$120 um saquinho de 100 gramas, enquanto o produtor está ali, recebendo um pouquinho. Uma vez eu estava numa reunião, certa vez, o presidente da associação lá do Iriri falou que vendia 1 quilo de copaíba, de óleo de copaíba, por R$50. 1 quilo. Enquanto a gente comprou, eu comprei mesmo em Brasília, 100 graminhas, assim, 100 ml, quer dizer, de óleo de copaíba, a R$60. Então, a gente nem sabe se esse óleo realmente é natural. Então, essa é a diferença. A economia verde, ela ainda, a riqueza, a prosperidade, não chegou ao homem da floresta. Não chegou na Amazônia. Não chegou quem mora lá nos ribeirinhos, que mora nas unidades de conservação. Infelizmente, esse pessoal está extremamente pobre, miserável e não tem nada, nenhuma luz no fim do túnel para trazer uma economia e uma melhoria de vida para essas pessoas. Você falou que não tem nenhuma luz no fim do túnel. É justamente isso que eu gostaria de saber. O que é necessário para conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico nas regiões da floresta? O ideal é que a gente tenha equilíbrio, né? Eu sou gestor ambiental, a gente busca sempre o equilíbrio. Nas áreas em que a gente já tem exploração, que a gente já tem a pecuária, né? Porque não existe esse negócio de inocente nas questões ambientais. Tanto quem mora na cidade como quem mora no campo, ele lança a mão do meio ambiente, os recursos naturais, para ele poder prosperar. Uma cidade é feita em cima do lugar que tinham árvores. O cinema que você vai aí na cidade, antigamente era uma floresta cheia de bichinhos. As estradas que a gente usa para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, também teve que abrir as matas, né? Então, para você conciliar essa economia, para você trazer realmente ganho e economia para o morador da Amazônia e das florestas, você tem que trazer equilíbrio, né? Você tem que fazer com que ele receba o valor justo, o preço justo, o comércio justo pelos seus produtos. Que aquele moradorzinho lá que vende 1 litro de óleo de copaíba por R$50, ele possa receber R$800. E aqui o consumidor pague os R$1.000 do litro, mas que quem está lá na mata trabalhando, ele receba mais. É o caso do cacau também, que o governo deixe, né, incentive que a gente produza o cacau, que a gente possa produzir o dendê. Então, tem várias atividades bioeconômicas que dá certo. A pecuária bem feita, ela é extremamente benéfica
para a fixação do gás de efeito estufa, para melhorar essa questão do clima, né, que se fala tanto que nem tem a certeza que é o homem ou não o grande responsável. Mas a pecuária é uma grande saída para questões ambientais e econômicas. Você consegue conciliar. Um produtor rural, ele vive muito melhor do que um ribeirinho. Tem economia, os filhos estão estudando, tem escolas melhores. O produtor de cacau, o produtor de dendê, nada pode ser descartado. Mas tudo tem que ter agregação de valor e valorização para aquele morador da Amazônia, aquele ribeirinho, aquele fazendeiro, aquele produtor rural, aquele produtor de cacau, mas desde que ele seja realmente o ator dessa economia e não apenas um escravo dessa falsa economia ambientalista verde. Em audiência na CPI aí, que investigou o uso de verbas públicas e doações a ONGs, você comparou a política ambiental de ONGs a uma câmara de gás. Explica por que você fez essa comparação. Na verdade, a gente não queria fazer uma comparação, né? Porque nada é comparável ao que aconteceu lá, né, na Câmara, né, na questão do nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial. O que nós queríamos fazer é apenas um alerta, né? Porque a gente sabe, né, como aconteceu, né? As pessoas entravam naquelas câmaras de gás achando que ia ser libertado, que ia encontrar suas famílias, que ia encontrar seus parentes. E, na verdade, lá eles eram, né, assassinados. A mesma coisa acontece aqui. As pessoas acham que criando a unidade de conservação, protegendo a floresta, dando dinheiro para as ONGs, colocando dinheiro no fundo da Amazônia, você vai estar salvando o meio ambiente. Porque hoje o que a gente fala muito na questão ambiental é a sustentabilidade, né? A ONU mesmo fala em ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem 17 objetivos e apenas 3 se referem à questão ambiental. O primeiro é a igualdade, é a economia, é viver bem. Então, quando a gente fala isso, eu vejo o exemplo lá da Terra do Meio mesmo, os moradores lá, como o seu Arnaldo, a dona Zefa, né? São pessoas que estão aí sofrendo há anos, foram criadas unidades de conservação, né, em cima das suas propriedades. Essas pessoas estão sufocadas, estão morrendo. Elas estão realmente morrendo, sufocadas, achando que estão sendo libertadas. Agora eu vou proteger o meio ambiente, eu vou morar numa unidade de conservação, eu vou viver bem, vou ter tudo de bom, mas na verdade ele está lá sofrendo, está sendo enganado e provavelmente ele e sua família vai sufocar nessa cama de gás verde, que na verdade não leva a melhorias em nada, pelo contrário, traz muitos problemas. Sua audiência é muito importante para nós, vamos a um rápido intervalo, fique com a gente. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800.
Ô Marcelo, como liderança garimpeira, como você vê a venda de uma mineradora no estado do Amazonas para uma estatal chinesa? A gente se preocupa e se revolta, né? Porque nós, garimpeiros, não estamos conseguindo também espaço, né? Aqui na Amazônia, por exemplo, eu tenho que ser garimpeiro, produtor rural, plantador de árvore, a gente faz tudo para tentar equilibrar e tentar seguir a legislação, né? Que o garimpeiro é a profissão mais citada na Constituição. São 4 citações em um artigo inclusivo que diz que o governo deve desenvolver a atividade garimpeira, né? Aí quando você vê o que acontece lá no Amazonas, na mina de Pitinga, né? Era uma mina que em 2008 foi vendida para o Peru, uma mina riquíssima em estanho, a maior mina de estanho do Brasil, a maior produtora de estanho, acho que da América do Sul, acho que do Brasil é a maior, né? E dentro dessas minerações, dentro do rejeito dela, existem outros minerais. No caso, existem terras raras, que são os minérios utilizados nos computadores, nos tablets, né? Na economia verde. E essa mina de Pitinga, ela fica em volta de uma terra indígena, a Iuari e o Atruari. Então, essa empresa vendeu essa mina, porque, na verdade, o subsolo ainda é da União, que é uma concessão, né? O governo dá uma concessão para a mineradora tem, inclusive lá, Joyce, uma hidrelétrica própria e milhões de toneladas de rejeitos, que nós não sabemos direito o que existe lá. Isso tudo às margens de uma terra indígena. Enquanto nós, garimpeiros, as mineradoras que querem minerar o potássio lá em Altazes, por exemplo, lá no Rio Amazonas, a mineradora que quer produzir o fosfato lá na Renca, né, no Laranjal do Jari, não conseguem. Não dá para entender como é que você tem uma facilidade com a estatal chinesa, que ninguém sabe as suas intenções, porque eles têm a tecnologia, são um dos únicos países do mundo, Joyce, que tem tecnologia para fundir, né, e fazer a metalurgia das terras raras. O Brasil não tem essa tecnologia. Nós vamos voltar a esse assunto. Se você quiser falar com a gente, mande sua pergunta, sua sugestão. Nós estamos pelas plataformas da Revista Oeste, parceiros, Auriverde, TV Capital, Rádio Agro Hoje, TV Natal e a partir de hoje também na Rede Brasil, contando com a sua audiência. Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. E a gente vai voltar mais vezes a esse assunto para o Brasil entender o que é a Amazônia e para ver se a gente consegue movimentar, fazer alguma coisa, né? Não só falar, mas começar a agir. Talvez com a união da população a gente consiga aí avançar. Obrigado, Joyce. Eu clamo aqui a quem está assistindo, aos produtores da Amazônia, acompanhem espaços como essa Força do Agro. Esses espaços são muito importantes. É assim que a gente vai achar um caminho. Vocês conhecerem a realidade, conhecer um pouquinho da realidade, que existem muitas realidades na Amazônia, mas aqui está falando pessoas que moram dentro e vivem o problema. Então, não se esqueça, vamos acompanhar. Programas como esse são muito importantes e a gente pede cada vez mais que a gente tenha espaço e possa realmente trazer a Amazônia um pouquinho os olhares aí do Brasil. E muito obrigado por essa oportunidade e espero que a gente se encontre mais vezes, que a gente possa realmente ter mais oportunidades para mostrar o que o satélite não vê aqui na Amazônia. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, a Força do Agro.1, e venha com a gente. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.